Oi, galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Juliane Costa, tá? Sou professora de língua portuguesa. Estou integrando essa equipe maravilhosa e de excelência que vai guiar vocês para essa aprovação tão desejada, beleza? Eu vou acompanhar vocês nessas próximas semanas, nessas aulas, com gramática, tá bom? E ajudá-los a compreender qual é a função da gramática, como ela funciona dentro de um contexto comunicativo e, principalmente, dentro de um contexto avaliativo, que é para isso que a gente está estudando, né? Então, olha só, trazendo aí o que a gente já tem, a morfologia, a gente vai começar pelo início, que é a morfologia. Mas primeiro a gente precisa entender o que é morfologia. Então, lá, galera. A morfologia é a parte da nossa gramática que vai estudar as palavras. A gente vai estudar as formas das palavras, as partes das palavras, as funções que elas têm dentro da nossa língua portuguesa. Ou seja, galera, a morfologia vai nos ajudar a entender como as palavras são formadas e como cada tipo de palavra funciona nas frases. Porque, sim, cada uma das palavras tem sua forma e tem a sua função. E a gente precisa saber como é que elas vão funcionar em conjunto. Para isso, a gente precisa definir cada uma delas, certo? Explicando melhor, vamos pensar em um joguinho de montar. Sabe? Imagina que cada palavra da nossa língua é aquele brinquedinho de montar, tipo Lego. E a gente vai montar um Lego grandão, tipo uma nave de Star Wars, a Estrela da Morte. Então vamos pensar que cada palavra é como se fosse uma pecinha de Lego para montar aquela nave. Cada pecinha tem uma forma específica e tem uma função específica, seja para unir duas, seja para agregar uma outra, seja para sustentar uma estrutura, ou seja, cada uma ali tem a sua função e a sua forma para ajudar nessa função, certo? Então, é isso que a morfologia faz. Ela vai analisar as pecinhas que formam a nossa língua, beleza? Por exemplo, se eu falo a palavra não, a frase. A menina correu rápido. A, uma palavra. Menina, duas palavras. Correu, três palavras. Rápido, quatro palavras. A gente tem quatro palavras aí. Cada uma dessas palavras dentro da frase tem a sua função e tem a sua forma. Por exemplo, o A lá no início de a menina correu rápido, a forma dela é menorzinha, é rápida, é curta, é um A só. E ela funciona como artigo, ela só está determinando e concordando ali com o gênero, porque menina é feminino, né? E a gente tem a palavra menina. O que é menina? Menina é a palavra que dá nome a um ser, a uma pessoa do sexo feminino. Eu chamo de menina. Então, eu tenho um substantivo, dá nome. Eu tenho correu. O que correu faz? Correu não está dando nome para nada. A palavra correu está indicando algo que essa menina fez. Se ela fez, é uma ação. É uma palavra que indica ação. Logo, eu tenho um verbo. E rápido? O que é rápido? Rápido está dando a forma como ela correu. Está vendo que está modificando o verbo? Ele está dizendo que ela correu de maneira rápida. É o que a gente chama de advérbio. Muita coisa? Calma, são só exemplos. A gente vai devagarzinho, tá bom? Eu só queria mostrar para vocês que dentro de uma frase, cada palavra tem a sua forma e a sua função, igual aquelas pecinhas de montar que eu falei com vocês, beleza? Então vamos lá. A morfologia ela vai estudar o que são essas palavras e como elas são formadas, além de qual é o papel de cada uma dentro do contexto comunicativo e avaliativo, tá bom? E aí você me pergunta, mas professora,
Por que é importante estudar a morfologia? Galera, conhecendo a morfologia, a gente vai escrever melhor, a gente vai entender melhor os textos e conseguir organizar bem as ideias. Ou seja, não vai ser importante só para a gramática, mas para a parte de interpretação textual também, tá? Para a parte de construção textual, redação. E não para por aí. A morfologia também vai nos ajudar em matemática. É matemática, galera. Como assim, professora? A matemática, ela não é só fazer cálculo. Você tem que entender o que está sendo pedido no enunciado. A questão não começa lá pedindo para você fazer uma coisa? Para eu poder fazer o cálculo correto, eu não preciso entender o que está sendo pedido? Para entender o que está sendo pedido, eu preciso entender também a função das palavras ali dentro, porque essas palavras vão me direcionar. A função delas, em conjunto, é fazer eu entender a comunicação, o que está sendo dito. Então, galera, morfologia vai acompanhar vocês, ainda que vocês não percebam, mas vai acompanhar vocês daqui até o fim da vida acadêmica de vocês. E eu tô falando lá da faculdade. Mas na hora de fazer concurso. Mais ainda na profissão de vocês. Porque a gente precisa saber se comunicar bem para ter sucesso, correto? Então, morfologia é a base para isso. Resumindo tudo, a morfologia vai estudar as palavras e as suas partes, tá? Além das suas funções na língua portuguesa. E vai ajudar a gente a entender como nós usamos e como também nós reconhecemos as, presta atenção, classes de palavra. Opa, como assim classes de palavra? Classes de palavras ou classes gramaticais, dois nomes, mesma coisa, são o nome que a gente vai dar a um grupo, ao grupo em que a palavra pertence de acordo com o seu papel. Não entendi, professora. Vamos devagarzinho, galera. A classe gramatical, elas são divididas em 10, beleza? São 10 classes gramaticais. São grupos. A gente vai dividir as palavras a partir do seu papel, da sua função dentro da frase. Então, lembra aquelas pecinhas que eu falei? Dependendo da função dela e do formato delas, eu vou classificá-las em grupos diferentes, cada um com a sua função, para que o todo possa funcionar. Lembra? E cada palavra pode ter uma função diferente. Algumas dão nome às coisas. Aí a gente tem uma classe gramatical chamada substantivo, que é aquela que vai dar nome às coisas. A gente tem algumas que vão indicar ações, ou seja, a gente tem outro grupo que a gente chama de classe gramatical. É a classe gramatical dos verbos, ou seja, um grupo de palavras que a gente nomeia de verbo e a função dela é diferente do substantivo. O substantivo dá nomes. Verbos indicam ação. Outras vão caracterizar ou dar características. Esses são os adjetivos. Eles não vão dar nome ou indicar ação. Eles vão dar características. A menina é linda. A palavra linda, galera, é o quê? É uma característica da menina. Linda, portanto, é um adjetivo, tá? Quais são essas classes gramaticais? A gente tem um substantivo, como eu disse aí para vocês, que dá nome às coisas, aos seres animados ou inanimados. A gente tem o adjetivo, que vai indicar qualidade, característica, né? Porque quando a gente fala de qualidade, a gente pensa só em algo positivo, mas nem sempre a característica é positiva, né? Então é aquela que indica características, beleza? A gente tem o verbo. O verbo é aquele que vai indicar ação. Já o advérbio, ali, que é o nosso quarto grupinho, é aquele que vai indicar umas circunstâncias de como o verbo aconteceu. Andou, indicação, é um verbo. Rápido é a forma que a ação aconteceu, advérbio. Andou, lento. A pessoa é mais devagar, né? Tá vendo que eu tô dizendo a forma como a ação foi feita? Advérbio.
a gente vai ter o pronome, que é aquele que vai substituir ou acompanhar o nome, ou seja, o substantivo. Beleza? A gente tem um artigo. Artigo é a palavrinha que vai acompanhar um substantivo, definindo ele ou não. A gente tem um numeral. O nome é bem autoexplicativo, ele numera. A gente tem a preposição, que liga duas palavras. A conjunção, que ela une orações. E a interjeição, galera, ela expressa sentimentos. É isso. Pareceu muito, né? E é muito. Mas a gente vai devagar para que vocês possam entender tudo. Só nomeei aqui para vocês e dei um breve spoiler do que vai vir pela frente. Mas a gente vai começar, como eu disse, pelo começo. E qual é o começo? Esse primeiro aqui, ó. Esse carinha aqui. A gente vai começar pelo substantivo. Beleza? Bem fácil, bem tranquilo. E a gente vai começar classificando, definindo esse substantivo. Para a gente começar, é preciso entender o que é um substantivo, como eu posso identificar, como eu posso classificar, como eu devo empregar ele dentro da frase. Vamos junto? Eu vou ajudar vocês. Vamos lá. Bora. O substantivo, galera, são palavras que vão batizar tudo aquilo que existe. Vão dar nomes aos seres, aos objetos, às ações, aos lugares e por aí vai. Beleza? Sobre os substantivos, lembrando, as classes gramaticais são 10. Os substantivos, eles são classificados, então são subgrupos. Bora lá. Na morfologia, a gente trabalha 10 classes de palavras, são aquelas que eu citei para vocês. Uma dessas classes é o substantivo, é um grupo. Dentro desse grupo do substantivo, existem subgrupos, porque os substantivos também são classificados. Eles são separados em grupos. A gente tem o substantivo comum, a gente tem o substantivo próprio, a gente tem o substantivo coletivo, o abstrato, o concreto, o composto, o simples, o derivado e o primitivo. 9 tipos. Mas sem desespero, a gente vai começar devagarzinho e vai entender cada um deles. Mas não para por aí. Além desses 9 tipos, a gente tem o que a gente chama de flexão dos substantivos. O que é flexão? É como eles podem se moldar dentro da frase para fazer uma concordância. Como assim? Eles podem se modificar em gênero. Como gênero, professora? Masculino e feminino. Menino para o gênero masculino. Menina para o gênero feminino. Entendeu? Então, ele vai se modificar para se adequar ao contexto comunicativo. Se eu estou falando de uma pessoa do sexo feminino, eu falo menina. Se eu estou falando de uma pessoa do sexo masculino, eu estou falando, eu preciso escrever ou falar menino. Então, tá vendo que o substantivo vai se modificar para se adequar ao gênero, dependendo da conversa, dependendo do contexto, dependendo da comunicação? É isso, a flexão de gênero. A gente vai ter a flexão de número. Quando a gente fala de número, a gente fala de quantidade. Ou é sozinho, ou é junto, acompanhado. Então é singular e plural. A menina, eu sei que é uma. As meninas, eu sei que é mais de uma. É no mínimo duas, certo? E a gente tem o grau, que é a ideia de intensidade, muitíssimo. E aí a gente vai trabalhar isso mais na frente. Vamos começar ali devagar. Então, substantivo, galera, resumindo, bora lá. O que é o substantivo? Você vai imaginar que tudo tem um nome, certo? Se tudo tem um nome, a gente vai nomear animais, pessoas, lugares, objetos, sentimentos, ideais, tudo. Então, eu vou dizer que substantivo é a palavra que dá nome a tudo isso. É como se fosse uma etiqueta que a gente coloca nas coisas, certo? Por exemplo, o que é isso que está aparecendo aí na tela agora? Exatamente. É um cachorro. Ali na etiquetinha dele, então, vai aparecer
o nome dele, para eu poder identificar que animal é esse. Se não houvesse nome e eu tivesse que dar características para poder para poder referenciar a ele, se eu estiver falando com um amigo meu sobre um animal e aí eu for dar as características, é um animal peludo, que tem um focinho grande, normalmente coloca a língua para fora, corre em quatro patas. Dependendo de como você falar, o seu amigo pode pensar em um lobo. São animais parecidos, mas diferentes. Então, para que não haja ruído na comunicação, ou seja, uma interpretação ou entendimento errado, é importante que a gente saiba o nome das coisas, para a gente poder falar de forma correta o que a gente quer falar e que a pessoa que esteja ouvindo ou a pessoa que esteja lendo consiga compreender exatamente o que a gente quis dizer. Deu para entender? Resumindo, novamente, substantivo dá nome às coisas. Então, toda vez que eu falar de um cachorro, a minha cabeça já vai desenhar ali que é esse animal. Pode ser que na minha cabeça venha um poodle, na sua venha um caramelo, um vira-lata caramelo, no outro um pastor alemão, mas sempre vai ser a imagem de um cachorro, porque a gente sabe o que é um cachorro, porque existe um nome dado a essa espécie de animal. Certinho? Vamos continuar então. Olha só. Qual o nome, por exemplo, a gente dá àquela pessoa que combate incêndios? Esse carinha aí, muito bem. A gente chama ele, etiqueta ele de bombeiro, certo? A gente está dando nome a uma profissão. Mais uma vez, qual o nome que a gente dá para aquela pessoa que trabalha em uma empresa que o manda para o espaço, para trabalhar em satélites, para ir para a Lua? Qual é? A gente chama esse cara de astronauta. Etiquetamos eles, então, de astronauta, uma profissão, para que eu não precise ficar rodeando aquilo tudo, explicando qual é a função dele, para a pessoa entender sobre o que eu estou falando. Tem um nome para essa profissão. Mais um. Aqui, qual o nome do lugar que estudamos? A escola. Etiquetamos ela, então, com escola. Aquela que você vai entrar. Vamos lá. O que nós usamos para jogar futebol? E aí, é uma incógnita, certo? Como assim? João vai falar que eu uso chuteira. Maria vai falar uniforme. Paula, que é goleira, vai falar as luvas. Antônio vai dizer que é a caneleira. E agora? Tá vendo que quando eu tento falar que é alguma coisa para usar, para jogar no futebol, pode haver confusão? Porque cada pessoa vai pensar em algo, pode pensar em algo diferente. Mas o que eu quis falar era sobre essa senhora aqui, a bola. Então, em vez de eu falar que é algo que a gente usa para jogar futebol, eu vou usar o nome dela, eu vou etiquetar, para que não haja confusão na hora da comunicação. Eu estou falando da bola. Eu vou falar, pai, compra aquele negócio que usa para jogar futebol. Você falou isso. Pensando que você quer essa senhora redonda aí, a bola. Seu pai chega em casa com uma caneleira ou com um meião. Você pode reclamar? Não, porque você não usou o nome daquilo que você quer. Você não trouxe a referência correta. Tá vendo como o substantivo é importante? Além de dar nome às coisas, ele faz com que a gente consiga se comunicar melhor. Lembra da função da morfologia? Essa é a ideia, para não haver confusão na comunicação. Tá? Então, vamos lá. O substantivo, eles podem nomear seres que são pessoas. Então, menino, menina, homem, mulher, avô, avó, pai, estudante, professor. Você consegue ver que todos esses substantivos dão nome a seres que envolvem pessoas? Eu posso
também nomear animais: o leão, a baleia, tartaruga, coelho, borboleta, formiga, minhoca. Lugares: parque, pracinha, cidade, praia. Pode ser algo mais genérico, como país, ou algo específico. O que é país? É uma nação geograficamente determinada, tem delimitações. Mas eu posso falar de um país específico, o Brasil. Estou falando especificamente de um lugar, tá bom? Objetos: mesa, cadeira, a senhora bola, chuteira, lápis, mochila, celular, cadeira. Ah, já falei cadeira. Ideais, além de sentimentos. Então vamos lá: amor, raiva, tristeza, euforia, esperança, pavor, liberdade, justiça, inteligência, paz. Tudo isso a gente classifica como substantivo, porque eu estou dando nome às coisas, sejam essas coisas animadas, ou seja, que são vivas, ou inanimadas, que não têm vida, que são objetos, que são coisas ou sentimentos. Bom? Então é só fácil, né? Não é fácil. Substantivo dá nome às coisas. Resumindo.